é o podcast do Bruxas em Dublin. Somos um grupo de bruxas que moram em Dublin, na Irlanda. Nossa busca é viver uma vida mais feliz, com autoconhecimento e crescimento pessoal pela prática de magia. Com essa série de podcasts, queremos convidar você a dividir com a gente a experiência de estudar, praticar e viver a magia no dia a dia. Vem pra magia! Olá! Você conhece a Umbanda? Já foi em terreiro algum dia? Ou tem curiosidade, tem vontade de conhecer um terreiro algum dia? Será que você tem medo disso? Espero que não, né? Você sabe a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? Será que a Umbanda tem alguma conexão com a magia? Hoje nós vamos falar sobre a Umbanda e a magia, como elas estão interligadas, e para isso a gente tem um convidado muito especial e que sabe bastante do assunto, e a gente está muito, muito feliz de receber ele aqui hoje. Eu sou a Bruxa Asgard. Eu sou a Bruxa Ágata. E eu sou a Bruxa Lé. Eu sou o macumbeiro Gianfranco. Eu sou da Umbanda, minha gente. Seja muito bem-vindo, Gianfranco. Maravilha, muito obrigado. Primeiro, assim, né, até fico emocionado com a abertura, assim. Agradeço muito o coração e, né, primeiro, acho que eu tenho que pedir licença aos mentores de vocês, os mentores de vocês, para poder falar um pouquinho da Umbanda, que, igual a gente estava comentando, né, tempo é muito precioso, mas quando a gente vai falar de uma coisa que a gente ama, a gente dá um jeito de tomar um tempo, né? Então, vocês foram muito bacanas, assim, muito abertos em ajustar o horário, os dias, então agradeço de coração mesmo. A vocês, mentora de vocês, toda a galera aí. A gente que agradece. Tá, então, gente, vou fazer uma introdução rápida aqui do Jean, pra quem não conhece ele. Ele foi meu pai pequeno no terreiro Caboclo Sete Estrelas aqui na Irlanda, e ele também é pai pequeno da casa dele no Brasil, que é a Casa Guerreiros de Oxalá. E além dele ter muita experiência sobre o assunto, o Jean também é praticamente uma Barça. E quem não lembra dessa época, Barça era aquela enciclopédia que você comprava, o seu pai te dava de presente para ver se você tomava rumo na vida, sabe? E aí, tipo, tinha sobre vários assuntos, ervas, guerras, etc. Falava sobre tudo. E o Jean, ele é praticamente isso, só que em quesito Umbanda, tanto que nas nossas aulas de terreiro eu até zoava com ele, e quando ele tava dando as aulas sobre ervas, eu falava, mas você não sabe essa erva em latim? E aí ele ficava ali, não vou falar. Mas ele acabava falando, porque eu sabia que ele sabia. Ele é filho de Oxóssi, né, gente? Então, por favor. Um pouquinho. Mas é isso. Então, assim, ele tem muito conhecimento sobre esse assunto, então a gente está muito empolgada de ter ele aqui hoje. E, para começar, acho que você poderia falar para as pessoas, né, como é que você conheceu a Umbanda e o que te levou a buscar esse caminho da Umbanda, de todos os outros caminhos, sabe? Pô, acho que essa pergunta é extremamente relevante, porque, inclusive, quando a gente fala de Umbanda, Umbanda, e a gente vai acabar falando um pouquinho do Candomblé, um pouquinho de outras religiões irmãs, tem uma diversidade gigante. Então, às vezes, se eu falar assim, a minha visão, a minha experiência, às vezes alguém, por exemplo, de uma Umbanda, por exemplo, não sei, de Manaus ou do sul do Brasil, pode falar, mas na minha casa é diferente, um pouquinho, a minha tradição é um pouco diferente nesse sentido. Então, é legal a gente saber um pouco da onde que você vem, né, um pouco da raiz, que você fala, bom, então dá para entender mais ou menos o fruto, né? Eu vou falar que, para mim, eu tive sorte porque a minha família é umbandista. Então, desde a sua terceira geração de umbandista, começou com tanto os meus avós, pro lado de pais, quanto de mãe, tem um pezinho aí na zabumba, né, que a gente fala no terreiro. Então, isso teve muito, muito forte. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe, de carnes, foram os meus sacerdotes também. Então, cresci em casa umbandista mesmo, então, desde o início. Foi interessante que por até meus 15 anos, eu reneguei a Umbanda. Eu achava um negócio de louco. Eu falava, não, pra que isso não serve? Lá. Nossa, sei lá, eu era meio
desde quando eu me lembro por gente, até os meus 15 eu era muito contra, tipo, sei lá, fazia todos os argumentos que isso não é de Deus, sabe? E até que um dia, numa gira de esquerda, que a gente vai falar, acho que a gente vai... É difícil não falar de Exu, de uma gira de Exu-mirins, né? Me deu um negócio assim, fui, conversei com o Exu, ele lia a minha mente, né, pra falar a verdade, e ele começava a falar, mas sabe por que usa branco? Ele começou a me explicar todos os fundamentos das minhas angústias, né? Depois daquele dia, virei macumbeiro de carteirinha, assim, nossa, quero... E a minha família sempre foi muito de estudo, né, estudo umbandista mesmo, então a gente sempre buscava essa parte da Umbanda, de onde que ela vem, como que foi, como que faz. Então, a gente fala das aulas, nossa, por anos na minha vida, eu tinha as aulas em casa, na sala de casa, às quartas-feiras, as aulas sobre Umbanda. Então tem muita coisa que eu falo, eu já escutei isso de várias formas, né, de diversas gerações. Então, isso, acho que essa é um pouco do meu background. Então, desde dos 15, que eu tô, assim, inteiro na Umbanda, vivendo intensamente aí a Umbanda. Vou falar agora que no tempo da pandemia, que é o menos, que eu tô vivendo essa parte do externalizar, né, essa parte de atendimento, pessoas, consulta, por uma questão óbvia, mas as macumbas a gente continua fazendo em casa, né? A gente acende umas velas aqui, os incensinhos, tem que manter, tem que manter as coisas em ordem. Quem não sabe, eu tenho um filho pequeno, então lógico, a gente tem que benzer, a gente tem que dar banho de erva, a gente faz tudo aqui, né? E até para explicar um pouquinho da onde que eu vim, eu sou de São Bernardo, então sou do ABC. No ABC, quem é de São Paulo, né, conhecido como ABC Paulista, que é Santo André, São Bernardo e São Caetano, tem um santuário que chama Santuário Ecológico da Serra do Mar, que é maravilhoso para quem é um umbandista, porque é um espaço onde você pode ter sua tenda ou alugar uma tenda no meio do mato. Então, legal. Acho que isso favoreceu muito o meu contato com as ervas, né, que ela comentou, favoreceu muito, porque fora eu sempre mexi muito com planta, mesmo antes de Umbanda, tinha esse espaço no meio do mato, então você não pode fazer construção, você não pode, por exemplo, ter telhado, você pode colocar no máximo uma lona, tem várias, não pode ter o piso de cimento, tem que ser piso de terra. Então tem diversas fotos assim com macaquinho, com saíra, com uma coisa que é uma energia, nossa, espetacular. Isso eu sinto muita falta, né? O terreiro da cidade é muito legal, muito acessível, mas aquela energia da mata, pezão descalço, pezão na terra ali, nossa senhora, delícia. Faz toda a diferença, né? Sim. Não tem como não se apaixonar, não tem como se encantar, então era meu refúgio. Dentro dessa linha, então, quando eu falo de São Paulo, muitas vezes eu gosto de comentar isso porque, de novo, dependendo da vertente que você vai ter linhas diferentes, ou até, é diferente aqui e tudo bem, é Umbanda ainda, né? A gente tem uma variedade de Umbandas dentro quando a gente fala Umbanda. Acho que até uma característica dela ela segue muito a sua ancestralidade, às vezes a ancestralidade daquela família, daquele, quase que fosse um lastro ali, né? Então, às vezes, numa casa, por exemplo, você fala, nossa, aqui é muito forte, por exemplo, a linha dos ciganos, que a gente trabalha muito com ciganos. Você vai numa outra casa e fala, nossa, mas aqui a gente trabalha muito com o preto velho, ou aqui muito com a linha dos índios, né, os caboclos, ou aqui a gente trabalha muito com a esquerda. É uma variedade gigante. Então, acho que isso é legal porque ela tem essa variedade de cores, assim, que é muito rico. Inclusive, quando a gente vai falar de orixás também, às vezes, não, mas aqui a gente não cultua, ou cultua esse, e tá tudo certo. Né? No final, a gente vai ver que tá tudo certo. E então, eu queria falar, desculpa te interromper. Não, acho que é isso. Comecei lá com uns 15, então uns 20 anos de Umbanda aí, de Mazabumba. Sim, que eu ia falar pra você, que já que você pegou esse gancho das diferenças das giras, porque muita gente não sabe disso, mas a Umbanda é diferente no Brasil inteiro, né? Sim, sim.
Inclusive, a gente estava falando sobre isso, porque quando eu comecei no terreiro aqui, eu fiquei muito chocada que não tinha as princesas do Oriente. Sendo que em Belém, elas são muito famosas. Que é, tipo, a Mariana. E aí, tipo, quando eu falei pras pessoas das princesas, todo mundo ficou assim, que diabo de princesas são essas? E aí, que eu me toquei que no Brasil inteiro a Umbanda é diferente. Né? Por exemplo, tem uma casa de Umbanda que eu frequentava quando eu morava em Londrina, que eu achava até estranho, porque praticamente todas as giras eram de preto velho. Eles não trabalhavam com nenhuma outra entidade. E aí depois, quando eu fui conhecer outras casas de Umbanda, eu achei isso muito estranho. E aí eu ficava tentando entender o que era o quê. Por que uma só trabalhava com uma entidade e a outra trabalhava com entidades diferentes? Mas aí tá a sua explicação, Gil, que faz entender tudo. Sim, e acho que por isso que é interessante a gente falar isso. É quase que aquele disclaimer, né? São umbandas, são várias. Você tem essa flexibilidade e vai continuar na prática da caridade, vai continuar no trabalho. Assim, mas aqui é preto velho, ali é caboclo, mas ali é cigano. Tudo bem, você sente mais afinidade e até, eu acho que isso, como eu entendo a bruxaria como uma religião irmã também, que você fala, você tem essas vertentes, né, e que às vezes quem é de fora ou quem está ali só de uma casa, e eu falo isso principalmente para os umbandistas que estão ouvindo, né, às vezes você sempre veio de uma casa e fala, não, mas o que você está falando não é Umbanda. Eu falo isso porque, de novo, já conheci muito umbandista em 20 anos, né, e também já falo, nossa, mas na minha casa não é, então isso não é Umbanda, né, você meio que, se não é o meu, não é não é a minha religião, então é outra coisa. E né, ou é um pouquinho diferente, tudo bem, no fundo a essência é a mesma, né. Às vezes até eu prefiro falar assim, tenta pegar dentro da variação o que é igual, né? Então você vai ter a prática da caridade, você vai ter a incorporação, na maioria delas, por exemplo, vai ter o toque, né, o tambor. Em alguns casos, fala, tem que ter, né? Eu acho que eu sempre alguns pontos eu vou falar, mas tem que ter isso. Eu falo, na maioria pode ser que tenha, mas o próprio terreiro lá do Zé de Moraes, que é muito famoso no Rio, ele não usa ponto, ele não usa tambor, que é um dos mais famosos no Rio, lá do Zé de Moraes, e não tem tambor. Então, você fala, mas o certo tem que ter. Não, o certo tem que ter o amor, a caridade, a incorporação, então é um negócio meio amplo. E de novo, só até a gente comparar, se a gente pensa na Igreja Católica, quer dizer, quem é de fora pode entender que é só uma unidade. Esses dias eu vi um estudo que falava que tem mais de 200 variações só nos Estados Unidos de Igreja Católica. Quando eu falo assim, 200 só nos Estados Unidos, você fala, nossa, imagina, ortodoxa, católica, romana, protestante, né? Você fala, mas falta 193 aqui que eu não sei, né? Pois é. Então, e a Umbanda não é diferente disso, né? Então, isso que é bacana. A gente pode falar um dia só de vertente, porque é riquíssimo. Então, é esse o disclaimer que eu quero fazer, né? Pensa, no que é de igual, o que é parecido, e no final a gente, né, vai ter aquela baforada ali do preto velho, do Exu, do caboclo, você fala, gostei, né? Da defumação, o cheirinho que dá que dá uma alegria. Você sentir em casa, tá bom, né? Mas aí, já que você trouxe essa questão, né? Então, pra gente continuar, assim, esclarecendo um pouco mais, porque o que acontece? Como no Brasil é tudo muito misturado, às vezes as pessoas acabam também misturando outras coisas. Então, por exemplo, muita gente confunde a Umbanda com o Candomblé, e tem gente que confunde até com o Espiritismo. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem, eu sou espírita, mas eu sou espírita da Umbanda, ou eu sou espírita kardecista. E aí tem hora que eu fico confusa de qual termo que eu uso para me referir às coisas. Você pode explicar pro pessoal que tá ouvindo a gente qual a diferença entre esses três, a Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo? Tá. Eu vou começar pelo Candomblé, que não é o mais simples de se explicar, porque também existe uma variação. Até quando a gente fala Candomblé, tem alguns estudiosos que falam assim, o certo nem é falar Candomblé, Candomblés. Também falar no plural, porque você tem cultos diferentes. Você tem, de novo, você tem uma essência ali que é parecida, mas você pode ter pequenas variações. Porque, por exemplo, se você vai em São Paulo,
é mais comum, você tem o culto de candomblé, que eles falam da nação Queto. E quando fala nação, é pensar porque dentro do candomblé você tem o culto que ele tenta ser mais, vamos dizer assim, de raiz a nação, e quando fala da região da África. Então, por exemplo, no Queto, eles vão falar Yorubá. Então, as cantigas são cantadas em Yorubá porque é vamos dizer, a língua materna da religião. E todo mundo, quem é do meio sabe, assim, não tem candomblé na região de Queto, que seria a Nigéria, né, mais ou menos a região da Nigéria na África. Mas quando os escravos vieram, trouxeram isso e teve aquela adaptação, teve aquele, vamos dizer assim, um assentamento e o ajuste da cultura. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de candomblé, a gente tem que pensar em candomblés e cada nação pode ter as suas variações, pequenas variações. Então, por exemplo, o Queto, ele vai falar Yorubá nas cantigas, e você vai ter, vamos dizer assim, para o ocidental ele pode falar como um banimento, ele vai falar como um ritual de magia, um ritual de iniciação, mas lá dentro do ritual dele ele vai ter as palavras mágicas também, as palavras de poder em Yorubá, as ervas de poder em Yorubá. Então tem essa conexão muito grande com o Yorubá, e quando a gente fala Yorubá, a gente vai ter a ligação também com o Orixá, que é a divindade que acredito que é o mais comum, né? Quando a gente fala de Ogum, Iemanjá, Oxalá, você fala, pô, já ouvi falar em algum lugar aí desses caras, né? E esses orixás são de origem Yorubá da região da Nigéria. Então é que a gente fala dessa nação Queto. O legal do candomblé também, que daí ele falou assim, mas eu sou de culto de nação de Angola, que daí já é outra região que também vai, Angola, né? Que eles já falam outra linguagem. Eu vou falar Kikongo e Kimbundo, por exemplo, normalmente nos cânticos. E daí ele já não tem orixá, ele já fala, o nosso não é orixá, o nosso chama Inkisi, que também não é uma divindade como a gente imagina. Eles já colocam que são os nossos ancestrais. Então, e os nomes são diferentes, né? Mas muitas vezes ele fala, esse daqui, esse ancestral, é parecido, é como se fosse um Ogum, é como se fosse um Oxóssi, é como se fosse uma Iemanjá, ou uma mãe d'água, ou um guerreiro, ou um caçador. Então tem um pouco desse arquétipo, né? Mas em geral, quando mesmo você fala de candomblé, de novo a gente tem candomblés. Então, Queto, Angola, e tem o Jeje também, essa que a gente fala da nação Jeje, que daí é da região vou pensar, né? Você tem a Nigéria, Angola, Nigéria, e tem mais para cima com o pessoal do Gana, né, o Benin, que é mais, vamos dizer assim, aquela curvinha da África. Daí você tem os escravos que vieram daquela região lançaram assim a nação Jeje ou de Daomé também, que era da antiga região de Daomé. E daí eles não vão ter não é nem orixá, nem Kisi, são os voduns, que não é nem o do voodoo, mas são os voduns que também são os ancestrais. E daí tem cada um pouquinho uma diferença pequena. Por que eu quero falar tudo isso? De novo, é uma religião maravilhosa, linda, e tem essa riqueza gigante. Então, se você for em não quer dizer que você já conhece, ou tudo é orixá, tudo é a mesma forma. É rico, ainda mais quando a gente pensa Brasil, né? Em São Paulo, se eu não me engano, é o mais comum Queto, daí eu acho que um segundo tem Angola. No Nordeste você vai ter algumas casas de nação Jeje, mas também não é um negócio muito comum. Você vai ter mais Queto também no Nordeste, e vai depender da região e vai depender da sua ancestralidade também, né? Então isso que é legal. Dentro dessa variedade que a gente já, de novo, se as divindades são diferentes, então muita coisa muda. Mas o que eles têm em comum no candomblé? É uma religião que tem muito ligada à comunidade, é muito forte essa ideia de ancestralidade, então o tempo é muito importante. O mais velho sempre vai ser primeiro, vai comer primeiro, vai sentar primeiro, vai ser servido primeiro. Vou respeitar sempre o mais velho, até porque é uma cultura oral. Faz sentido que quanto mais tempo você tem, quanto mais tempo você ouviu, mais você sabe.
Então, não quer dizer que você fez um cursinho, você tem um diplominha, só que pai de santo do candomblé, eu sou tata, né? Eu sou sacerdote, quero saber quantos anos você tem de macumba aí, né? Então, quando a gente fala assim dessa importância da ancestralidade, do tempo, é porque não adianta você, tem aqui um diploma de pai de santo, ou dependendo da nação, você fala, eu sou tata, ou sou sacerdote, qualquer nome que você quiser dar. Para quanto tempo você tem de Umbanda? Você tem um processo ali, e uma das características dos candomblés é um culto iniciático. Então, você pode ir assistir, acompanhar, vai lá, se relaciona lá com a divindade e tudo. Mas, você quer participar da comunidade, então você tem uma iniciação. Então, é uma religião mais iniciática nesse sentido. Então, você tem iniciação de 1 ano, de 2, de 3, e tem os ciclos de 7 em 7, que são os maiores. E até uma coisa que eu acho linda, assim, do candomblé, e eu respeito muito eles, primeiro por esse senso de comunidade, que na grande maioria sempre tem, né, fora da caixa, mas na grande maioria trabalha muito com esse senso de comunidade, né? Então, muito forte uma comunidade muito matriarcal também, então você vai ver principalmente as sacerdotisas do candomblé, principalmente no Nordeste, tudo as mulheradas empoderadas ali, de 130 anos, é muito legal. Então você vai ver os grandes nomes do candomblé são tudo mulheres, então isso é muito legal, dessa característica, né? Lógico que não é você tem que ser mulher para ser sacerdote, não tem essa relação, mas tem bastante, porque eu acho que essa é uma característica, né, daquela egrégora, ou das egrégoras ali que vão se formando. E um exemplo, por exemplo, que eu acho legal, por isso que eu admiro muito o pessoal do candomblé, que uma das primeiras processos iniciáticos, dentro eu acho que é do Queto, e eu acho que algumas também tem isso, que a sua primeira feitura, você fica, deixa eu falar, recolhido por 21 dias. O que é isso? Você fica literalmente num quartinho ali, e o terreiro todo que vai lhe ajudando no processo, mas você fica vamos dizer assim, no sagrado, no santo do sagrado, por 21 dias, com vários processos de iniciação. Você vai tomar banho com erva todo dia, defumação, você tem, é um processo intenso, assim. E eu acho isso, eu acho que o termo técnico eu acho do caralho. Porque, nem sei se eu posso falar isso, mas... Na magia tem, pro pessoal, bom, é que tem várias tradições de magia também, né? Mas na magia tem um ritual que ele é análogo, não é a mesma coisa, mas ele é análogo, é muito parecido, que é o ritual de Abramelin, que é para você... do Dark, né? Dark que é para você entrar em contato com o seu sagrado anjo guardião, e é um processo parecido de você ficar numa situação onde você se fecha mais do mundo e você se purifica, e você tem vários rituais que são feitos todos os dias. Eu não fiz, mas eu já ouvi falar. Então, dá pra gente falar uma análise do Dark, do filme, né? Tudo bem que não é um documentário sobre o Abramelin, né? Mas eu vi aquele filme com o olhar de um bandista, com o olhar é espetacular. Primeiro que o filme ia acabar mais rápido, né? Você tá falando do filme... Do Dark Song, perdão. Gente, só um detalhe, esse filme é Dark Song, tá? É tudo fantasia, tá, galera? Sim, por favor, não é um documentário aquilo. Não é tudo fantasia. Imaginem assim, é mais ou menos o que o Harry Potter faz com a magia, só que sem tantos efeitos especiais, tá? O ritual do Abramelin tem nada a ver. Nada a ver. Eu vi alguns falando disso, mas tem essa ideia do recolhimento. O que eu entendo que de novo, ele é intenso, que é 21 dias, né? Você tem, então, um número mágico e tudo mais, mas quem, né? Eu me questiono muito disso. Quem tem a paixão de falar, vou parar durante 21 dias, ficar dedicado ao sagrado aqui, não vou ter contato externo, sem WhatsApp, tomar banho gelado de erva, acordar 5 da manhã, por 21 dias ali, né? Então,
Por isso que eu tenho muito respeito pros irmãos aí do candomblé. E eles raspam o cabelo também, não é? Algumas vertentes? Sim. Raspam todos os pelos do corpo. Em Belém, o sacerdote DJ que eu tinha, ele também foi iniciado no candomblé. E teve um dia que ele apareceu, gente, parecendo um ovo. Peraí. Do nada. Assim. Esse cara que você tá falando é o padre necromante. Sim. Tá. Imagina a figura, tá meio perdido. A gente já falou dessa figura aí em alguns outros podcasts. Algumas vezes. Que era o sacerdote da Léfia no Coven. E eu chamo esse cara de padre necromante. Eu chamo ele de padre DJ. Porque ele era DJ também. Aí, tipo... Mas, enfim, ele se iniciou no candomblé também e ele sumiu por um tempão, assim. Sim. E aí depois ele voltou que nem um ovo. E aí todo mundo ficou, nossa, o que você fez? Aí ele falou, eu fui iniciado no candomblé. E ele falou que usaram a língua, parece, daquele peixe. Eu esqueci o nome dele agora, pra raspar o pelo. Pode ser do boto. Não. Não. Tucumaré? Não, do tucunaré, mas eu acho que não é nesse não. Tem, no Belém eles usam de lixa, acho que do pirarucu. Isso aí. É isso aí. Gente, deve doer pra caramba. É uma lixa. Vem pra magia. Você puder dizer assim, por que você acha que as pessoas confundem a Umbanda com o Candomblé com isso? Boa. Então já vou pra isso. Então, pensando que eu falei tudo isso, primeiro pra gente respeitar como religião, né? Acho que isso é muito importante. Tem uns rituais maravilhosos, riquíssimos. E por que as pessoas confundem? Porque, de novo, é uma religião irmã. Porque até quando a gente olha dentro do culto da nação de Angola, ou até você pode encontrar como candomblé de caboclo, você inclusive tem incorporação de caboclos, que às vezes você tem o tupinambá, assim, que é o nome comum de caboclo dentro da Umbanda, você fala, mas tem o tupinambá ali também, no candomblé, então não é a mesma coisa, não incorpora espírito, não dá baforada de charuto, tem, né? Deve falar, é Umbanda, né? Então, para quem não entende, pode existir essa confusão. E, no fundo, assim, ok, né? Ninguém sai mordido. Então, porque existe dentro disso, dentro das nações, alguns, a Queto, por exemplo, você vai se relacionar muito com o seu orixá, então com a divindade, e com Exu, e olhe lá, no máximo, assim, né? De nação de Angola, você já vai ter o contato com as entidades, né? Que a gente falaria, né, na Umbanda, mas não é o preto velho, muitas vezes é um caboclo, um boiadeiro, são falanges diferentes, né? São linhagens diferentes. Então, para quem não conhece, vai falar, putz, é a mesma coisa. E, de novo, a Umbanda também bebeu da fonte do candomblé, né? Se a gente for pensando em tempo, não dá para ser, vamos dizer assim, na história, como historiador, porque se for ver registro, acho que se não me engano tem primeiro do registro de terreiro de Umbanda e depois registro de terreiro de Candomblé. Mas a gente não pode esquecer que também existia o racismo, né, só há 100 e poucos anos, racismo, preconceito, no terreiro de Umbanda, Candomblé, era católico, era demônio, então no porão, ficava no porão. Isso, até por isso, assim, a gente veio, assim, da mesma raiz, então tem muito do culto afro, então tem muita coisa dentro da Umbanda que você também vai encontrar dentro do culto de nação. Então, o uso de guias, por exemplo, ou às vezes a roupa, os pés descalços, ou às vezes até, aqui tem Iemanjá, mas aqui também tem Iemanjá, aqui tem o caboclo, aqui também tem o caboclo, então tem muita coisa que é similar, né? Então, assim, o que me falaram, eu não sei se você vai concordar, mas o que me disseram é que, por exemplo, o espiritismo, quando ele iniciou, não podia incorporar caboclo, nem preto velho, nem essas entidades, e aí acabou que elas não apareciam no espiritismo. E aí o espiritismo, no caso, seria tipo uma religião que foi criada na França pelo Allan Kardec, né? Uhum. E aí ela foi trazida para o Brasil nessa coisa da mesa, que eles chamam de mesa branca, né? Perfeito. Então podia incorporar só um certo tipo de entidade lá. E aí o Zélio, ele baixou o primeiro caboclo, que foi que fundou a Umbanda, no caso, né? Uhum.
Só que aí, algumas pessoas falam pra mim que a diferença maior entre a Umbanda e o Candomblé é o fato de que na Umbanda não tem sacrifício animal e a Umbanda é mais ligada com o catolicismo. Você diria que isso seria correto ou não? Ou é uma coisa muito rasa? Eu acho rasa. Eu acho que aí você reduz a religião, o processo, e fala assim, porque aqui a gente não tem o corte de animal. Sim, de fato, no geral, no Candomblé você vai ter o corte, que chama corte, né, ou sacrifício, mas a gente, de novo, né, por isso que eu gosto de falar do Candomblé com muito respeito, porque tem gente que fala, não, tem corte, tem matança, meu Deus, é coisa do demônio, como algo inferior. Isso é a puta sacanagem, pra falar a verdade, né? Então, esse tipo de reducionismo que eu acho desnecessário. E se a pessoa tem essa visão, ok, mas eu acho que, de novo, você reduz um pouco a religião, a grandeza da religião. De fato, tem essa diferença. Do Zélio, tem isso. Eu prefiro falar, em vez de como fundador, e existe mesmo essa crença, essa fala que ele é o fundador, tem muita gente que coloca ele também como o anunciador da Umbanda, que às vezes fica um pouco mais adequado esse termo, assim, porque tem lá em 1908, teve essa coisa do espiritismo, de fato, que a gente não pode esquecer, e a gente não pode ser esse anacrônico, né, a gente não avaliar o tempo, que naquele período, há 100 e poucos anos atrás, acho que fazia 20 anos que a escravatura tinha abolido, né, teve a abolição da escravatura, sei lá, fazia 20 e poucos anos, ou menos de 20 anos, 18, sabe? Uma coisa assim, tipo, uma geração. Então, se você tem e você tinha o culto, a religião espírita na época, era elitista. Então, foi muito forte, inclusive que muitos vereadores, ministros e gente da alta sociedade vinha, ainda mais porque era da França. Então tinha aquela coisa ocidental, eurocentrista, tal, que você fala, tô aqui falando com o espírito do doutor, blá, né? Tem lá um nome alemão ali, puta, show de bola. Isso tem até hoje. Por que vocês acham que, assim, quando todo mundo pensa em bruxaria, todo mundo pensa na Wicca? Não é só porque a Wicca é a mais difundida, mas eu acho que acaba rolando um pouco, desculpa, gente, eu não sou antropóloga, mas nessas horas dá um toquinho de antropóloga aqui, eu me meto antropóloga. Eu acho que é muito isso, sabe? A gente ainda tem visão de colonizado, olhando pro colonizador, e o negócio do colonizador é tudo mais bonito, e daí a Wicca vem esse negócio meio importado, sabe? É um negócio que vem da Europa, é um negócio que sei lá, é isso que você tá falando de visão eurocentrista, sabe? Parece que a gente foi criado no Brasil para ver as coisas que tudo que vem de estrangeiro é de fora, especialmente da Europa, e hoje em dia também dos Estados Unidos, é muito mais legal do que o que a gente tem ali, sabe? Que veio de outro lugar e que fez a nossa identidade. Síndrome de vira-lata, né? Isso aí. Sim. Felizmente. Faz sentido. E por isso que é importante falar desse processo. Eu acho o Zélio foi extremamente importante, acho que ele marca bem essa coisa da Umbanda, porque acho que, até assim, se for ver, com a ideia do caboclo, se hoje a gente tem ainda problema com os povos originários no Brasil, hoje, né, 500 anos, imagina, na época não existia nem FUNAI. FUNAI acho que foi ser criado depois de, acho que 20 anos depois do anúncio da Umbanda. E chegar e falar, sou caboclo, tá? Eu tô aqui, eu vou falar isso, e assim, 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 assim. Então, foi extremamente revolucionário. Eu gosto até de falar que naquele período, tipo, o Zélio foi quase que o Steve Jobs da parada, assim, nessa relação. Até porque, assim, a minha ideia é o quê? Que incorporação já existia, toque, tudo que existia que hoje a gente fala que é Umbanda, já existia antes. Então, mas quem chegou e falou, aqui a gente vai colocar tudo junto e esse negócio vai chamar Umbanda, foi o Zélio. Então, essa coisa meio do smartphone, já existia celular, já existia não sei o quê, mas a gente vai colocar num negócio só e vai chamar iPhone, tá? Isso aqui, tipo, mudou o negócio. Foi ele quem sistematizou, né, a coisa. Então, lógico que ele nunca se colocou, acho que, de novo, a gente falar só do anúncio da Umbanda é um podcast só disso daí também.
mas é legal para fazer essa diferença, né? E falando do espiritismo, você já matou isso muito bem. Tem essa parte que ele vem da Europa, ele tem uma influência no Brasil também muito católica, muito cristã, e a Umbanda também bebe disso. A Umbanda também tem uma coisa muito cristã. Inclusive tem alguns terreiros que tentam separar um pouco disso para pegar uma coisa mais África e falar, ó, não tem inferno, não é essa relação de penitência, expiação, tá? Não é essa pegada aqui. Uma visão africana, por exemplo, é totalmente diferente. A visão africana antes da cristianização, né? Antes da igreja. Sim. Então, tem uma busca aí para isso, para uma ressignificação dos valores. Em relação a essa busca, eu acho que muita gente agora, na era que a gente está vivendo, está buscando muito a bruxaria e a Umbanda. Uhum. E aí, eu acho que, assim, na questão da bruxaria, isso facilita várias coisas, porque tem muito conteúdo agora disponível, mas também dificulta porque você não sabe mais o que é sério. Você tem que realmente exercitar um senso crítico muito grande para poder filtrar essa coisa do joio e do trigo, né? Sim. Então, assim, o que você acha dessa busca que está tendo agora pela Umbanda? Você acha que isso é uma coisa boa? Ou pode ser uma coisa também que não tem um benefício maior para quem quer cultuar a Umbanda de verdade? Acho que sempre a informação é sempre positiva. Seria muito suspeito. Eu trabalho na área de educação, então se falar a informação é prejudicial, esse acesso muito grande, pô, que coisa louca. Então eu acho favorável e bacana. Se for ver, dentro da história da Umbanda, ela já teve um boom até maior, né? Época final dos anos 70, 80, até com meus pais contam essas histórias, que teve um boom mesmo da Umbanda, que eu acho que foi meio que, até pensando no processo de uma religião, foi um momento assim, aquele primeiro estirão que cresce desordenado e a criança que era linda, era um bebê lindo, fica meio feio, você fala, nossa, tá meio sem graça agora, o que é, né? E aconteceu, isso tem, só para citar, tem aqui pensar pelos nomes, Clara Nunes, Betânia, Jorge Amado, foi um gigante. Tem o famoso Exu Sete da Lira, que foi no Chacrinha. Imagina, hoje em dia você vai no Faustão, né? Ou vai no Fantástico, um Exu da consulta. Meu Deus, sério? Procura na internet esse Exu Sete da Lira, Exu da Lira. Ele ia no Chacrinha, pra você ter uma ideia. No Rio, acho que era a Mãe Cacilda. Puta, era sensacional. E daí, na época, início dos anos 80. E também nessa época, os meus pais contam isso, que quem de São Paulo vai saber que tinha, pra você ir pra praia, você tinha Anchieta. Era a avenida, como fala? Não a avenida. O caminho lá, a rodovia pra você ir pra praia. Parava na época de Iemanjá, que para São Paulo, em São Paulo, a gente cultua, por exemplo, no Nordeste, em fevereiro, e pra gente, em São Paulo, a gente vai cultuar no final do ano, 20 e pouco, a gente vai fazer a festa na praia, numa praia grande. Você não consegue entrar na praia de tanto macumbeiro, meu pai fala assim. Falou assim, o que você via de comboios, então... Eu acho que ele já teve aquele estirão. Hoje eu entendo que está um pouco um crescimento mais orgânico, né? Você comparando aí, de novo, né? Quando você olha, talvez se a gente olhar somente a nossa vida, a nossa geração, parece loucura, mas quando você olha várias gerações, eu acho que está mais orgânico. E o que eu acho que dentro da Umbanda, a responsabilidade sempre é muito sua também, de você sentir, de você buscar, você tem que sentir aquela energia. Só que é um negócio delicado, né? Porque você tá cego, você tá perdido, você tá desamparado. Então você pode cair vamos dizer lá, numa armadilha, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, acho que por isso que eu sinto tanto prazer de falar hoje, porque é isso, eu tenho certeza que isso vai cair no ouvido de alguém e falar, pô, espera aí, deixa eu procurar um terreiro sério, deixa eu procurar as pessoas sérias, porque vamos falar da caridade, não vai falar que aquela tá certa, aquele tá errado, eu sou pai de santo e eu sou mais fodão. Não tem essa, né? Então acho que a gente vai falar um pouquinho disso, até de como filtrar,
mas essa quantidade de informação eu acho maravilhoso, e você vai encontrando os filtros, né? Vai tendo algumas coisas que assim, pô, o cara só tá com interesse, sei lá, de vender isso daqui, ou ele quer passar informação, ensinar? Tem muita gente boa, sabe, passando informação de qualidade, estudando e ressignificando a Umbanda, então eu acho isso, putz, maravilhoso. Por isso que quando vocês compraram uma bar, putz, eu sou nada, tem gente assim, tô aprendendo. E de novo, eu falo, pô, tenho 20 anos de macumba aqui. Sim, mas aí dá uma barça, mesmo assim. Mas em geral eu acho que ajuda, não atrapalha não. Hoje o desafio é esse, não é ter informação. A informação está ali, acho que filtrar a informação, é isso para todos os lugares, né? Qualquer área, não só para Umbanda, para bruxaria, você para trabalhar, para achar uma faculdade. Acho que hoje a gente vive nessa coisa acho que é mais importante ter uma peneira do que ter um balde, né? Então, penso nisso, né? Gostei da analogia. Eu vou tentar um pouquinho aqui e eu vou fazer uma pergunta que pode ser um pouco polêmica. Se você achar desconfortável de responder, você pode dizer, tá? Opa, polêmica. É que assim, eu tenho visto muito, tá? As pessoas, cada vez mais, isso eu tô falando de rede social e de todo lugar onde aparecem esses conteúdos falando sobre religiões no geral, mas assim, as pessoas levantando questionamentos sobre o sincretismo, que é uma coisa que está na alma da Umbanda, que, né, você ter essas tradições das religiões de matriz africana junto com algumas práticas que vêm do cristianismo. Então, eu vejo muita gente levantando questionamentos sobre esse sincretismo e sobre a presença de pessoas brancas em religiões de matriz africana. Como é que você vê essas coisas? Pô, acho que o primeiro disclaimer, se você está ouvindo, quem está falando é um homem branco. Então, eu acho que tem que saber que, acho que primeiro não existe uma resposta simples para isso, uma resposta complexa como humanidade mas eu vou dar a minha visão, e de novo, de um homem branco. Então, com todo o respeito, eu vou inclusive ouvir e falar, o que você falou é asneira, né? Muda isso daqui. Mas falando da Umbanda, e de novo, daí nem a opinião da Umbanda, a opinião do Gianfranco, tá? Quando a gente fala disso, acho que primeiro, religião sincrética, acho que não existe uma religião que não seja sincrética, sempre vai ser, né? Sempre existe uma coisa nova debaixo desse sol. Sempre houve uma coisa que era de uma outra, que era de uma outra, e assim vai. Mas falando para essa questão até, não tão do sincretismo, mas assim, pegando para essa, como se fosse uma apropriação cultural, e se a pessoa entender que isso é uma apropriação cultural, eu vou falar, cara, eu uso com o maior carinho e maior respeito. Não estou sacaneando, inclusive eu não quero tirar ou colocar um outro nome. Porque às vezes eu acho a sacanagem quando você vai, o povo tá vivo ali, existe o culto de nação, tudo, você vai lá, tira e fala, é outro nome aqui, agora a gente chama de Tel whatever aqui, Tel Brasilis, né? Porque é de Deus e é no Brasil. Então, acho que esse tipo de apropriação de você coloca uma máscara diferente, cria um negócio diferente, eu acho isso sacanagem e nunca referenciar o povo de origem. E pelo que eu entendo, na maioria da Umbanda, das Umbandas, e eu tento sempre fazer essa prática, é referenciar de quem ou de onde vem. Pô, isso vem do Yorubá, essa é a mitologia, né? Ou até quando, por exemplo, a gente vai estudar a mitologia, ou até como eles chamam de Itãs, né, que são os mitos, você não pode ter, igual que comentou, aquela visão anacrônica, né? Fala, nossa, mas então isso tá errado, porque a gente está lendo um Itã, esse mito, com a visão
brasileiro ocidental do século. Pô, não, você tem que pensar na visão do africano, antes do cristianismo, antes não sei o que lá. Então, eu acho que esse tipo de respeito é o mais importante. E eu acho que isso que eu me preocupo muito. Pode ser que não seja suficiente. Alguém pode chegar lá, algum outro sacerdote, um sacerdote nigeriano, e falar, o que vocês estão errando? Dá 3 tapas na minha cara, falar, isso é apropriação, isso é... Falar, puta, então me fala como que eu tenho que referenciar você, o seu nome, porque eu cultuo Iemanjá, e eu nem coloco assim, minha Iemanjá é branca ou a minha Iemanjá é preta, ou é azul, ou porque o meu Ganesh sabe? Putz, eu vou referenciar do jeito que vier. E primeiro que não tem essa coisa, até para espiritualidade, né? Mas eu acho que o importante é isso, dar esse tipo, de onde que veio? De onde que é essa origem? É assim, é nesse formato, e a gente tem que entender e aprender alguma coisa com isso. Acho que isso é o mais importante. Acho que a sacanagem é se você não coloca a fonte, sabe? Daí isso acho que é complicado. Mas falar, o branco não pode usar dread. Cara, sei lá, então brasileiro não pode comer espaguete porque vem da Itália, sabe? Então, não sei. Ou então não usa iPhone porque não é da África, ou não é... Então, acho que eu prefiro não entrar muito nisso, eu prefiro sempre falar do respeito que é, e até como cultura, até como religião, é algo vivo, que vai se transformar, porque o ser humano se transforma. Então, se o ser humano se transforma, isso vai acontecer, e é fácil a gente ver com religiões de 2000 anos o quanto que mudou. Então, se a gente for ver uma Umbanda com 100 anos, por exemplo, ela vai continuar mudando, porque a gente está nesse processo. O catolicismo de Jesus ou dos apóstolos é totalmente diferente do catolicismo de hoje. E eu acho que isso é natural das religiões, porque é natural do ser humano. Então, a religião só reflete, né, o adorador. Então, tem uma resposta final para isso? Puta, não tem. O recado que eu posso dar é, referencia, tem esse respeito, não seja anacrônico, não seja reducionista, né, de falar, mas aqui porque a gente, como não faz matança, então não é do candomblé, não é africano, ou fala não vem do Egito, que eu fico mais puto ainda. Né, que você fala, caraca, é África. Egito é África, gente. Eu fico chocada quando as pessoas não têm essa ligação. Eu também fico. Então, tem essas tentativas de você tirar, e eu vou falar isso que eu aprendi, vou falar com o meu preto velho. Eu lembro, eu li um artigo, foi num jornalzinho de Umbanda, aquele jornalzinho e tal, e tinha uma pessoa discutindo assim, se deve chamar de preto velho, negro velho, se o nome já não é racista. Tinha uma discussão, eu não lembro agora direito o texto, mas daí eu falei assim, eu vou perguntar pro meu preto velho como que ele quer que ele chama, né? Ele sempre chamam de preto velho, e dentro da minha entidade, muitas vezes eu consigo falar quando eu estou incorporado, eu converso um pouco com a minha entidade. Então fica aquela conversa, um bate-papo mental ali. Eu, pai, qual que é a melhor forma? Ele fala assim, meu filho, aquela coisa, meu filho, me chama de irmão, me chama de pai, que eu vou te atender. Daí é aquela coisa, escorre a lágrima, fala, bom, aprendi, esquece essa bodega de, é isso, tem que ser, preto, velho, é negro, não, mas no que eu carro. Cara, eu vou chamar ele de meu irmão, eu vou chamar ele de meu pai, eu vou ajoelhar e pedir bênção para ele. Então, só é importante que isso continue, né? Tô no Preto Velho, eu vou respeitar todos os ancestrais, tá? Então, e se alguém tem alguma opinião diferente, puta, fala aí. Não é uma opinião da Umbanda, mas assim, a minha opinião, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, né? Porque eu acho que isso é um assunto... Respondeu. É complexo, não dá pra... É porque, assim, eu tenho visto muito, igual você deu esse exemplo da Iemanjá, eu tenho visto bastante as pessoas questionando esse tipo de coisa, sabe? Mas eu acho que respondeu muito bem, sim. No final é isso, se quiser, eu coloco, a Iemanjá é branca, preta, azul, o que você quiser, ela é muito mais do que isso, né? Mas, assim, vamos colocar, é negra, tem imagem dela negra ali, sem problema algum. Sim.
Para você que acompanha o nosso podcast ou está chegando agora, nós fazemos esse podcast com dedicação e muito carinho por essa grande família bruxa espalhada pelo mundo todo. Mas gravar um podcast com conteúdo legal, editar, promover e fazer todas as outras coisas envolvidas no processo tem um custo. Por isso que, para continuarmos com o podcast e tornar ele cada dia melhor, nós criamos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A partir de R$5, você pode mostrar a sua gratidão pelo nosso trabalho e, em troca, assistir às gravações ao vivo, fazer perguntas, ver os bastidores da gravação e ter acesso ao episódio do podcast antes dele ir ao ar. Você ainda recebe um link para participar do nosso grupo de Telegram, onde colocamos dicas e livros e outros materiais de estudo, onde você também pode trocar uma ideia com outras bruxas e bruxos. Quer ajudar a gente? Então vai lá no apoia.se/Bruxas em Dublin, que a gente vai ficar muito feliz de ter você por lá. Vem pra magia! O que eu ia falar pra você, tem uma que também tá rolando muito na internet, que é essa coisa de as pessoas estão meio que obcecadas em descobrir orixá de cabeça, né? Do tipo, eu sou mãe de Oxum, tipo, minha mãe é Oxum, meu pai é... não, mas você é Xangô, você come muito, sabe? Sim, sim. Se é Oxum, vai ser, tipo... vai ser chorona. Se é de câncer, se é de touro, né? Tipo, tá tendo muito essa correlação com os signos também, né? Porque quando você fala, sou taurino, instantaneamente a pessoa adora comida. O que assim, eu ainda não encontrei um taurino que não gosta de comida, mas você entende o meu ponto, né? E aí a minha pergunta é, tipo, se a pessoa realmente precisa saber disso, se ela não trabalha num terreiro de Umbanda. Porque assim, o que você vai fazer com essa informação depois? Sim. Sabe? Bom, eu vou falar um pouco da minha tradição, de como que eu aprendi, e por isso eu vou falar que eu acho mais certa. É a certa? Não é, mas é o que eu aprendi, o que fez muito sentido para mim. Porque quando eu comecei, uma das primeiras coisas que, de novo, eu era um negacionista, falando, não serve, não sei o que. Quando foi um negócio assim, eu não esqueço, inclusive eu chorava de alegria. Era um negócio assim, eu tinha que estar lá, né? Que daí quando eu aceitei, parecia que o meu espírito, toda vez que começava a falar ou lia alguma coisa, corria lágrima, nossa, era um negócio, sei lá, inexplicável. E até aquilo parou quando eu falei com a Pombagira, ela me ensinou como controlar aquilo e, tipo, até hoje aquilo funciona. Então, tem muitas histórias. Mas eu acho que também tinha o timing, né? Eu tinha que escutar aquilo dela, tipo, várias coisas, mas eram até aquela, tipo, respira, faz assim, não sei o que. Ela explicou por que eu chorava. Falou, seu espírito tá feliz. Por isso que era aquele choro que você fala, pô, não tô entendendo por que eu tô chorando. E assim, era um negócio... Ai, que bonitinho. Então eu fui muito intenso e eu, de novo, fui abençoado nesse quesito, que eu fui uma família umbandista, que tinha aula, tinha discussões, então era todo dia, era na hora do almoço, eu ficava assim, mãe, mas e não sei o que, isso daqui é de qual orixá, sabe? Você acaba vivendo 24 horas. E daí eu fiquei muito nessa neura, eu vou falar que é neura mesmo, de tipo, mas qual que é? Mas... É porque eu gosto de mato, então eu sou de Oxóssi. Não sei o que era. Não, mas eu sou de Libra, então eu sou de Xangô. Se começa, mas eu gosto muito, então eu sou de Oxalá. E começa a colocar todos os orixás na cabeça. Eu tentava encontrar essas relações, né? As caixinhas. Você tem lá as caixinhas, mas eu tenho essa caixinha, não sei o que, né? Ficava nessa loucura. Dentro da minha da minha casa, primeiro que você não sabe quem o seu filho, quem seu pai, sua mãe de cabeça, até que a ideia é essa, você não vai saber até você não amar todos os pais, todos os orixás como seus pais e todos os orixás como suas mães. Você tem que amar todos, porque você vai precisar de todos e você é um pouco de todos, né? Dentro da sua vida, você... Então, e nunca teve assim, em 1 ano você vai aprender, em 2 anos, em 3. Era uma coisa assim que, tipo, eu fiquei por um bom tempo assim, tipo, não, mas eu vou saber, eu vou descobrir, eu vou não sei o que lá. E nunca dava, porque eu sempre
eu me encontrava em diversas caixas, todas faziam sentido. Até eu lembro um dia que a sacerdote falou assim, filho, você tem isso de Oxalá, você tem isso. Ela começou a me falar qualidades que eu tenho de cada orixá. E eu falei, puta, não é que é verdade? Então começou a me quebrar um pouco isso. Eu tenho que saber o meu pai, eu tenho que saber a minha mãe. E a gente tem um ritual para isso, para descobrir que eu acho que é um dos poucos rituais que a gente não fala como que vai ser, porque tem uma ordem, aquela ordem que meio que fala assim, se você seguiu essa ordem X, quer dizer que tá certinho, senão a gente tem que reconfirmar. Então só quem passou sabe essa ordem. Acho que é a única coisa que a gente não fala, é assim. Mas a gente fala, um dia vai fazer isso, vai fazer um ritual e a gente vai cantar a ponta aí e deixa vir. E é engraçado que demorou muito, e realmente quando quando eu esqueci essa pergunta, esse tema, um dia chegou o caboclo e falou assim, filho, vem cá, não sei o que, fez ali o negócio, falei assim, meu Deus, é hoje. Mas eu já tinha literalmente esquecido. Eu acho que quando aquilo não fazia mais importância, eu reconhecia todos os orixás como todos os pais, como os meus pais, todas as mães como minhas mães. Acho que aquilo, a entidade falou assim, é hoje. E vinha isso e daí a gente descobria. Então isso foi maravilhoso, que eu aprendi a cultuar todos os orixás. Referenciar todos os orixás, e eu reconheço todos como meu pai, como meu irmão. Não tem assim, eu vou reconhecer meu pai, né? Então isso aqui. Meu pai, sim, sempre tem. Você tem muitas afinidades, mas se eu preciso, sei lá, de me acalmar, eu vou saudar Nanã. Se eu preciso de prosperidade, vai ser Oxum, vou abrir o caminho, vou para Ogum, preciso me pacificar, vou para Oxalá, e é isso. Então, esse foi o meu processo, e eu acabo achando que saber o seu pai e mãe de cabeça antes de você conhecer todos, pode ser uma informação desnecessária que não vai agregar muito. Uhum. Ou vai você tendenciar muito, assim, esse é meu pai, então vou saber, sou especialista em Yansan, porque eu sou de Yansan. Mas e se você precisar da calma de Oxalá? E aí, como que você faz? Porque Yansan não é o sentido da calma, que é pelo contrário, é um movimento, então você precisa ter, né? A gente já sabe, Yansan a gente sabe, né? Sim. Ainda mais na Irlanda, com essa ventania, nossa, quando eu tô subindo uma colina de bicicleta, eu só grito, tipo... Então, em resumo, eu colocaria isso assim, eu não acho que muitas vezes vai agregar muito, a não ser que tenha algum trabalho e a entidade vai saber isso. Falou, filha, você é de tal, então por isso você deve fazer mais coisas, é isso. Busque mais informações, e daí tem uma orientação mínima. Se é só por curiosidade, daí a gente está sendo criança mimada. Eu quero saber quem é meu animal de poder. Por quê? Porque é o meu animal de poder. Quero saber, mas o que você vai fazer com ele? Não sei, mas deve ser um urso, e você fica, né? Um leão, alguma... É uma joaninha. Então... Você falar isso, é muito bom você falar isso. Da bruxaria, é a relação mais próxima que eu imagino. Com o animal de poder, ou então rola essa também, de quem é sua deusa mãe, quem é seu deus pai, e aí as pessoas enlouquecem pra descobrir quem é. Eu não sei porquê, gente, eu sei lá se é alguma modinha ou alguma coisa... E ainda mais na bruxaria, que essa relação dos 4 elementos é muito importante. Às vezes você acaba se fixando em um elemento e você fica lá Cara, você tem que saber trabalhar com tudo. Sim, nós somos todos. Nós temos os elementos todos presentes em nós. Então, se você ficar só na água, vai faltar terra. Se você ficar só no ar, falta... Sua vida desanda, né? Sim, então tem que equilibrar todos. E aí é bom que você trouxe isso, que eu já falo sobre Umbanda e Magia. Maravilha. E aí, em relação a Umbanda e Magia, claramente tem uma correlação enorme, né? Uhum. Até mesmo porque os orixás representam muitos elementos também. E outras coisas, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o que você acha em relação a Umbanda e Magia da relevância da ritualística? Uhum. Porque... né, tem gira de Umbanda que tem muita ritualística, tem que riscar ponto, tem que
preparar o altar como fonte de, né, como fonte de estabilidade e tudo mais. Tem gente que, né, não se importa muito com a ritualística. E isso até que se aplica um pouco pra magia também. Tem gente que faz alta magia, tem gente que não se importa com a ritualística da magia. Tem umas magias mais express, digamos assim. Então, a minha pergunta pra você é, tipo, o que você pensa da ritualística? Se é necessário. Eu sei que você vai falar da questão da sua vertente, né? Porque você só pode falar do que você tem experiência, mas qual que é a sua opinião disso? Sim, eu acho que, primeiro, quando a gente fala de magia, primeiro, assim, Umbanda é mágica. Tem magia em todas as etapas, né? Desde aquela velha história, pô, se a gente pode fazer uma magia com incenso, a charutada ali é uma magia. Você tem uma evocação, você tem um processo. E, acredito que vocês já até recomendaram nos podcasts daquele do Tambores de Angola, que vai contando um pouco dessa história, né? Adoro esse por sinal, isso eu até recomendo. Por sinal, se você não conhece nada, eu acho que é um ótimo livro de entrada, né? O Tambores de Angola, depois você vai para o Aruanda, do Robson Pinheiro, que mostra um pouco disso, desse processo, né? E é um processo mágico. Então, sempre você vai ter diversas formas e níveis de magia, desde as mais complexas, onde você tem que ficar 21 dias, não sei o quê, lá. Dentro da Umbanda, os processos de feitura são mais simples, vamos dizer assim, que às vezes até a gente fala, não dá para ficar 21 dias. Mas até dentro do meu de pai pequeno, eu fiquei 3 dias, vamos dizer assim, recolhido. Não num quartinho específico, mas você fica lá e tem um processo onde você vai deitar na esteira, você acorda, reza, você tem todos esses rituais. Então você vai desde o mais simples, que é a charutada ali da entidade, riscar o ponto, mas até riscar o ponto pode ser algo extremamente complexo, porque ali você está fazendo um círculo mágico, que no ocidental vai falar, sei lá, do Goécia e afins, mas, tem lá trocentos símbolos, e você vai colocar elementos, você pode ativar magia mental e magia elemental com um riscado, e ali você vai trabalhar com os elementais na natureza, ou você está acessando uma dimensão diferente daquela, uma dimensão mineral, uma dimensão vegetal. Então é um negócio assim, Umbanda é mágica. Do pano que você coloca, da guia que você coloca, você vai ter ali, né? A complexidade do ritual não vai fazer o ritual mais forte ou menos ou mais fraco, né? A gente não tem essa. Acho que tem coisa que eu aprendi também com as entidades. Falou assim, olha, às vezes acender 1, 2 ou 3 ou 7 velas, isso é muito mais pro consulente, né? Assim, a entidade falando pro consulente, do que às vezes para a necessidade. E eu já vi, às vezes, ele passar a mesma, vamos assim, magia, mas para um filho eu falo assim, filho, você vai acender uma vela em 7 dias, ela vai correr, né? Uma vez, você acende uma vez e já era. E para outros eu falo assim, não, eu quero você, filho, você ter 7 dias acendendo 7 velas, e coloca uma coisa a mais. E daí a entidade depois, falando melhor, falou assim, essa pessoa precisa desse processo. Ela precisa, se ela não vê, sei lá, o galo cantar 3 vezes, o negócio não aconteceu. Então a gente sabe que tem muito também do nosso mental, não só da magia mental, mas do nosso mental, de falar assim, caraca, comprei, né? E eu já vi coisas assim de entidade que assim, pai, você já limpou, já vi aqui, né? Já saiu o negócio. Não é para você, isso é para a pessoa. Lógico que não é um show, né? Não pode ser negócio tipo, vamos jogar fogo de artifício, tem que ser, o caboclo tem que pular 2 metros e cair de um joelho só esquerdo, sabe? Eu acho desnecessário isso hoje em dia. Mas a gente não pode colocar aqui o mais cheio, com uma estética maior, é o mais forte. A gente tem que entender o fundamento de cada coisa. Tá pela estética ou tá pelo fundamento? Se tá só pela estética, e às vezes pode ser isso, que eu já vi entidade falando, ele precisa ver. Então, cala a boca e, né, segue o que eu tô falando. Então, acho que tem um pouquinho dessa. É muito interessante você estar falando isso, porque é uma coisa que a gente usa cada vez mais e que a gente sempre cita a magia do caos porque é a que mais usa isso, mas eu acho que tem isso em todas as práticas mágicas hoje em dia.
É isso que você está falando, de como a entidade, né, digamos assim, receita o tratamento mágico para cada pessoa. Tá tudo a ver, está muito ligado com o sistema de crenças. Sim. Porque a forma como a pessoa acredita que uma coisa vai funcionar e o que ela precisa fazer para que aquilo funcione. É muito interessante você falar disso. Não, e eu vou falar que, assim, de novo, pelo tempo de experiência, eu já, tanto a gente for ver, comparar os dois sacerdotes, que minha mãe e meu pai. Meu pai, ele é muito simplista nos rituais. Então, essa coisa na época tinha muito isso, preceito de 7 dias e fazer isso, e a vela, e não sei o que, o banho, você tinha todo o ritual para ir para o processo. O meu pai, ele falou assim, pô, eu não preciso disso, já tá aqui, tá ligado, e chegava lá no trabalho, puta de um médico, pelo amor de Deus, meu povo incorporando ali, sou suspeita a falar como filho, mas, de novo... Filho biológico, né? Sim, filho de santo e filho biológico, mas não só, 20 e poucos anos de falar, só se eu for muito cego, né? E você vê a minha mãe, por exemplo, que deu um outro também como sacerdote, minha mãe, ela começou a incorporar com 12 anos de idade. Nossa! Negócio, tem de novo, é pra um vinho, isso é história pra um vinho, sem gravação, a gente conta das macumbas aí. É um vinho! Já, vamos marcar já. Tô curiosa. Mas a minha mãe já foi muito sempre nessa ideia do processo. Não, é 7 dias, é 7 dias de preceito. É isso, e banho, tem que ser às 6, e tipo, bem nesse. Eu sou um pouco também essa coisa do ritual, falar, tem que fazer isso, é disciplina. Então eu vou lá na disciplina. Minha mãe, ela já não, porque tem que fazer, e a entidade falou. Ela sabia do fundamento, tudo, mas falou, vamos fazer. E de novo, quando você colocava na balança a entrega, os dois entregavam maravilhosamente bem. Tipo, mas um fez preceito 7 dias, outro preceito 1 dia. Mas foi. E daí, assim, não é só a entidade que era fodástico, não. Tinha todo o negócio ali, né? Então, não pensa só no frufru, não pensa só na estética. Às vezes a gente precisa daquilo para falar, não, tá dando certo, não, preciso carregar a guia. Se eu não tô carregando a guia, eu não tô protegido. Porra, então é só isso que faz o milagre, né? Não sei, acredita no santo mesmo, né? Sim, claro. Porque o que eu escuto muito também é que como a Umbanda ela era muito cultuada por escravos, as pessoas pensam, putz, naquela época escravo não tinha tudo isso para poder fazer uma coisa funcionar. Então, tipo, não tinha, sei lá, 500 tipos de fruta, sabe? E aí, muita gente critica por conta disso, dessa questão das oferendas de hoje, por exemplo. Mas, até só para comentar, acho que quando a gente fala de oferenda, inclusive, que acho que sempre o umbandista ou a pessoa que está fazendo o ritual, a gente tende a dar o de melhor, né? Então, mas eu preciso dar um uísque de 86 anos? Tá, tu também não precisa, né? Você está jogando dinheiro assim. Mas eu vou dar um bom uísque aqui pro meu Exu, porque, ele cuida de mim. Se eu tô falando de prosperidade, até aquela coisa do mindset, né, de mentalidade, crença. Se eu tô falando de prosperidade aqui, eu vou dar aquela pinga sem vergonha pro meu Exu? Não, eu vou dar um negócio, porque eu vou dar o de melhor pro meu santo, pro meu orixá, do que eu posso, e acho que de novo... Você confia que vem mais. Sim. Eu vi aquela que eu vou dar miguelando assim, não, só vou dar uma velhinha assim, pequenininha. Se eu puder, eu vou acender 7 mesmo, porque fica bonito. Mas daí também um pouco, de novo, minha relação. A minha relação com a entidade, e ela vai respeitar isso. E eu tenho certeza, se você acender uma, vai dar o mesmo efeito, mas assim, de 7. Não é essa pegada, né? 1 ou 7 ali é a sua entrega também. Tem lá a magia do número, a gente sabe que no final pode fazer diferença, mas não é aquilo, não é o divisor de águas, não é aquilo que vai falar que é sim ou que é não. No final é a conexão que é o que realmente importa, né? É o quanto você se conecta e o quão profundo você se conecta. As bruxas sabem melhor que eu. Acender o incenso aí, limpa a casa com uma varetinha. E mas tem que fazer, às vezes tem, mas às vezes com um incenso você quebra macumba com aquilo, meu gente. Então, com uma pena, você não precisa de uma galinha inteira, você pode usar uma pena. Se você quer, e você quer fazer esse sacrifício,
puta, show, mas não é só isso, né? Acho que não pode só pensar dessa forma, né? Então, e até por isso que eu falo do sacrifício, né, do candomblé. Mas eles usam o sacrifício. Porque para o culto africano, a carne é o meu melhor. Se na África a alface fosse a coisa mais importante, eu garanto que ia dar salada para os orixás. Não, mas a coisa mais importante na aldeia era a galinha, era o bode, era o cabrito. Então eu vou dar aquele melhor para o meu orixá. Então olha como coisa identificar, não, porque ele faz matança. Respeita ali a tradição deles, né? É outra pegada. Não sei, dá pra falar de novo. Não pode ser. Não, mas sem falar que o que as pessoas muitas vezes não sabem é que não é que assim, matou o animal e deixou ali. O animal é preparado e aí é servido para toda a comunidade. As pessoas comem dessa carne, não vai pro lixo. Sim, até a palavra também de sacrifício vem de sacrofício, que é o ofício sagrado. Então, exatamente. Não é que eles vão pegar ali uma galinha e falar, ficou bem, deixa eu te matar agora e pronto, acabou. Não é isso, tem todo um processo. Ou seja, essa carne, desculpa eu interromper, ou seja, essa carne provavelmente está sendo 1000 vezes mais honrada do que aquela que a gente compra no mercado para comer. Sim. A gente poderia comparar aquele kosher, né, do judeu, que tem uma reza, assim, tem que ter estômago, mas eu já acompanhei, e eu sou vegetariano, mas eu já acompanhei rituais, tudo, e é um negócio assim, de novo, é sagrado. Então, antes de falar qualquer coisa, é sagrado. E voltando a falar da minha tradição, dentro da minha tradição, dentro da minha casa, já era um pouco assim, você vai dar o seu melhor, mas você não vai fazer uma oferenda para Oxalá, a gente dá arroz, ou a canjica, você vai cozinhar. Então, assim, só que daí o que a entidade ensinou pra gente, né, que os mentores ensinaram? Você não vai cozinhar uma panela de arroz, porque panela de arroz você bota lá 1 quilo de arroz, 20 litros d'água, e você deixa lá cozinhando e você vai fazer alguma coisa. Fala, não, você vai cozinhar um punhado de arroz, que cabe na sua mão, porque esse punhadinho que você vai fazer, você vai ficar ali, porque se você saiu, ele queima, se saiu, ele desanda, então você vai fazer pouco, porque esse pouco que você vai fazer, você vai se dedicar muito, e você vai rezar, você vai rezar na água, você vai rezar na água. Então, dentro da minha tradição, a gente tem também as oferendas, mas era o conceito do pouco dessa coisa, mas com carinho. Então, uma vela, pode ser uma vela, mas a gente vai pegar uma fita, você vai amarrar a fita. Então, quando você vai amarrar, você vai rezar naquele nó. Você está fazendo um laço com o divino. Uma flor, você não vai precisar comprar floricultura, mas você vai colocar uma flor. E acho que, pensando também como a Umbanda é uma religião ao culto à natureza, acho que por isso que a Umbanda e bruxaria tem muita coisa em comum, essa relação com a natureza é importante, a gente tem que pensar que se a gente vai fazer isso na natureza, a gente tem que deixar a natureza limpa. Então, isso é um recado para os umbandistas, né? Você vai fazer lá qualquer coisa, você não vai deixar a garrafa, você não vai deixar o alquidar. Se você deixa, repensa nisso. Mesmo que você vai falar, mas repensa. É um convite, né? Pode, de novo, falar com ele, mas é um convite. Vai lá para Iemanjá, você não vai dar flores de um monte no celofane. Dá uma rosa bem rezada, né? Com carinho, show, e tira, né? Tira o haste, só dá um negocinho, porque daí, como fala, dissolve, né? Decompõe mais rápido, porque se não deixar o espinho pro outro pisar, né? Eu não quero ninguém pisar, fala, macumbeiro, filho da puta, que deixou isso daqui. Não, eu quero que ele veja só a florzinha ali e fale assim, que lindo, que coisa mais bela. Então, acho que esse é o nosso papel também como culto à natureza, respeitar a natureza, mas acho que, de novo, não pode, né? Não, eu acho super importante você falar disso, tanto que aí eu vou aproveitar uma outra pergunta que eu tinha. Porque, né, a gente na bruxaria também faz oferenda muitas vezes, e aí eu vejo que muita gente é confusa a respeito disso, que daí, né, fez a oferenda, às vezes a coisa que a gente deixa em casa no altar, ou às vezes deixa em algum lugar, mas assim, quanto tempo eu deixo a oferenda lá? E aí, o que faz com a oferenda depois, entendeu? Sim. Eu sei que não deve ter uma regra, 5 minutos, 1 hora, 2 dias, mas o que eu digo assim, pela sua experiência, o que é suficiente? O que se faz com isso depois? Se eu falar qual que é o suficiente,
E eu vou falar que vai depender, inclusive, da magia que você tá fazendo. Se a gente vai falar, tô fazendo lá, sei lá, um descarrego pesadão, lá um negócio, falar, então deixa ali mais um tempinho, porque você tem certeza que você não quer trazer, ou você vai levar elementos que você sabe que você vai poder descartar sem agredir o ambiente, né? Acho que tem essas coisas. Fora que, por exemplo, se você, sei lá, uma coisa que a gente usa bastante na Umbanda, a pinga. Você vai usar a pinga, não é a garrafa, caraca, né? A garrafa você pode colocar no lixo e trazer de volta. O elemento que você está usando é o álcool ali, né? Então, acho que você tem que ter esses cuidados. Qual o tempo? Eu tento sentir o tempo que eu estou lá vibrando com aquilo. Se eu sinto que eu estou ainda naquela conexão, e eu acho que por sinal, eu falo assim, é o tempo de eu ficar lá, se possível, para ter aquela relação direta e beber da fonte, eu estou bebendo da nascente. Então, eu acho que isso é bacana, se você puder pensar nas próximas, né, quem está ouvindo, de se relacionar de novo com aquilo, né? Não é só aquela, entregou, beleza, sai. Se relaciona, sente ali o momento, você está na natureza, sinta a natureza ali, coloca uma esteirinha ali, alguma coisa, se é um piquenique, come lá, fica de boa, o povo, os passarinhos se relaciona com aquela energia do entorno, que para mim foi os momentos que eu tive melhores encontros na natureza, foi isso, depois de uma oferenda que você fica lá, tá um incenso queimando, e vem um passarinho diferente, e vem algum outro animal, você vê uma sombra diferente ali. Então, acho que isso é muito mágico, né? Ou você tá numa cachoeira e de repente abre aquele arco-íris lindo, você fala, Então, acho que isso... Primeiro, eu falo sente, né? Você vai lá, sente no seu coração. No geral, a gente vai falar que, por exemplo, se tem a vela, normalmente é o tempo da vela. Se você tem lá 1 hora, então se planeja ficar 1 hora. Se você não vai ficar, e até pensando no ambiente, na segurança, você não vai deixar a vela queimando ali. Né? Tô ofrendando ao Oxóssi, o senhor da mata, tô queimando aqui. Que azar, né? Eu acho que dá mais zica quebrar espelho. Né? Imagina. Então, eu acho que tem esses cuidados. Então, eu tento fazer esse tipo de relação. Ou, por exemplo, eu não vou à vela, porque até já comentaram aqui, fazer isso aqui na Irlanda, você está fazendo isso daí, alguém, pelo amor de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu carrego o incenso. E o incenso é aquele meu elemento, vamos dizer assim, vivo, né? Que está pulsando ali. Então, quando acabou o incenso, eu falo, beleza, posso ir. Mas até lá é um momento que eu tento me conectar lá com aquela energia. Mas, no geral, coisas tipo 1 hora no máximo, já tá ok. Se é um negócio mais profundo, daí, sente, né? Mas eu vou tenho que falar uma vela de 7 dias. Então acende a vela na sua casa, começa o ritual da sua casa e quando você for lá, você só entrega os elementos que vão ser oferendados mesmo, que são as frutas, a folha, a água, alguma coisa assim. Mas eu às vezes até faria isso, ou apagaria a vela naquele momento e depois acenderia em casa para dar continuidade. E até, de novo, conversa lá com a divindade, sabe? Divindade, eu vou fazer isso até pelo respeito, não posso ficar aqui, tá chovendo. Não vai ficar, não, tem que aqui sim meditar, chuva aqui de granizo que tem na divindade, né, no Umbanda você pode falar malém, né, o perdão, peço licença, peço agô, tô aqui, apago e acendo em casa, com todo carinho, e de novo, que bom, eu quero trazer essa energia pra dentro da minha casa mesmo, né, se eu tô me relacionando com a divindade. Se eu descarrego, eu acho que é já um outro processo, que eu acompanhei, a gente levava já elementos que sabiam que dava para descartar, né, que não seriam nocivos aí pro ambiente. Inclusive, visualmente, né? Não é só, mas vai apodrecer daqui 15 anos. Então, você tem que respeitar um lixo visual também que você vai causar naquele ambiente. Respondi a pergunta? Sim, respondeu. E aí? É um assunto meio assim, tipo, não tem uma bala de prata, né? Que você fala, 3 horas e tá certo. Sente aí, né? Eu só falo disso porque eu vejo que as pessoas ficam bem perdidas e foi bom você falar isso de fazer as coisas e levar de um lugar para o outro, porque eu sinto que às vezes as pessoas têm até medo do que pode acontecer, de descartar de tal e tal jeito. Eu já vi bruxa no Instagram falando de quando a gente faz banho de ervas ou faz alguma coisa com chá, que você tem que descartar a erva
num vaso de planta ou num lugar na terra, não descarte no lixo da sua casa. Aí eu pensei, tá, eu moro em apartamento, gente, eu não tenho como fazer isso, então quem mora em apartamento não pode fazer? Não é assim que as coisas funcionam. E assim, de novo, principalmente por falar mais da Umbanda, é uma religião, mesmo que tenha o culto à natureza, ela é urbana, e a bruxaria também. Ela tem culto à natureza, mas ela é urbana, nós somos seres urbanos, então a gente tem essas adaptações aí, né, que a gente... E, de novo, nunca ouvi falar, não, mas porque se apagou ali antes, por isso que não deu certo. Puta, eu nunca ouvi isso daí, né, mas... acho que parece que é aquela coisa da heresia, né? Pô, daí eu quase que... Nossa, é que pode dar aquela insegurançazinha, né? Ai, como é que vai ficar, velho? Ela acende agora, né? Tipo, não dei continuidade e tal. Gente, desculpa, eu tô bem quietinha, porque eu tô aqui tendo aulas. Eu não conheço muito sobre Umbanda, eu tô adorando saber muita coisa. Então, tô bem quietinha aqui. E essa foi a parte 1 do nosso episódio especial sobre Umbanda e Magia com o convidado Gianfranco. Espero que vocês tenham gostado e que vocês voltem para ouvir a segunda parte, porque a gente ainda falou de muito mais coisa legal. Ele respondeu várias outras perguntas que a gente tinha. Então, vale muito a pena esperar pela parte 2. Espero você para ouvir a próxima parte. Eu sou a Bruxa Asgard. Eu sou a Bruxa Ágata. Eu sou a Bruxa Léfia. E esse foi o nosso podcast. Muito obrigada por ter nos ouvido. Siga a gente no Instagram, no Bruxas em Dublin, e deixe o seu comentário. O que você achou desse podcast? Lá você também encontra materiais extras que complementam os nossos programas. Você também pode deixar sugestões de tópicos para os próximos podcasts. Até a próxima! Vem pra magia!